Você pode só falar aí. Muito.
that you wander far from me. I wanna feel in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're the savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. How deep is your love? How deep is your love? I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love?
trabalhar um pouco melhor. Então, nossa torcida é que você não deixe de acompanhar os 3 dias, que você vá até o final. Na verdade, a nossa intenção é aqueles que ficarem até os 3 dias. A gente vai dar um certificado equivalente a 20 horas, mais ou menos. 20 horas, na verdade, né? Então, nós vamos mandar para o seu e-mail até 48 horas depois do nosso trabalho acabar. Quer dizer, lá pela terça-feira, até terça-feira, você vai receber um certificado. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer o apoio de um monte de gente que acreditou nesse projeto e que me cutucou, né, na verdade. Esse pessoal me cutucou, me provocou e disse assim, vai lá, faz, vai ser legal e tal. Então nós não estamos muito preocupados assim com o resultado imediato. A gente queria fazer isso como uma experiência e para que eu possa medir um pouco essa experiência, eu queria pedir a você, eu queria convidar você para me dar um feedback. Porque não tem como a gente saber com o silêncio das pessoas, não é? Então, eu queria convidar você para fazer isso. Você pode fazer aqui direto já durante o trabalho nosso, a nossa jornada, ou você pode depois no Instagram ou no e-mail, né? Que estão aqui disponíveis também para você entrar em contato. Enfim, a maneira que você achar melhor. Eu gostaria muito de receber da sua parte uma fala, uma palavra, alguma coisa dizendo para mim como foi útil para você, o que você aprendeu de novo. Todos nós já temos alguma experiência com emoção. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas parece que às vezes a gente tem a sensação de que as nossas emoções nos tomam, se apoderam de nós. E então nós ficamos meio que à mercê das emoções que nos jogam para todo lado. E a gente fica às vezes até frustrado, algumas vezes fazemos promessas, nunca mais eu vou reagir dessa maneira. No entanto, o que ocorre é que a gente acaba caindo na esparrela, caímos numa armadilha. Nós somos trapaceados pelas nossas emoções, mas elas não são nossas inimigas. As emoções são cordas que vibram dentro da gente. Eu gosto de pensar assim, cordas que vibram, e essas cordas vibratórias, é como você aparece no mundo, é como você se mostra para o outro, é como o outro reconhece em você uma linguagem sem palavras. As emoções têm um espaço maravilhoso na nossa vida. Então eu quero agradecer aqui a algumas pessoas logo de cara, enquanto a galera vai chegando aí, vai se acomodando para assistir. Eu quero agradecer ao Saulo Costa, que tem dado uma mão forte para que isso aconteça na parte técnica aqui, ele está aqui do lado. O Iaro, meu filho, também me deu uma grande força, tem sido os meus 2 técnicos, né, profissionais aqui para me ajudar nessa transmissão, e alguns amigos, como o Romulo, que é meu companheiro de live, né? Já está aqui presente também, já mandou um alô aqui, beleza, Romulo, o Eurico também, Coronel Eurico, que é um dos companheiros da live também, o Yaron está dizendo boa noite aqui, então estou muito feliz pela presença de vocês, e mais pessoas, tem mais gente aqui, tem gente chegando também, então você que está chegando, por favor, apareça aí, dá um alô, tá? Para eu saber que você está aqui presente, mandar um tchau, mandar um alô, mandar um beijo, né, para você. Bom, gente, então assim, uma coisa que eu quero pedir antes da gente começar, já vamos começar mesmo, eu quero pedir a você uma coisinha. Se inscreve no canal, tá bom? Qual é o nosso projeto aqui? Esse é a primeira ação nossa, mas nós queremos fazer alguns outros cursos, algumas outras jornadas sobre outros temas, queremos trabalhar a psicologia aqui de diversas formas, queremos que seja um reflexo, por exemplo, de algumas coisas que a gente discute e não dá para aprofundar lá no Instagram. Algumas ideias que são legais, provocativas, e eu quero fazer desse espaço, desse canal, um lugar onde a gente pode livremente falar da psicologia com as muitas interseções maravilhosas que existem com a música, com a literatura, não é, gente? Com a poesia que eu amo demais, e também com a espiritualidade, que é uma coisa fantástica que todo mundo carrega dentro de si e que a psicologia reverbera tantas vezes, não é? Então nós vamos falar à luz da terapia cognitivo-comportamental, vamos falar à luz da logoterapia, que é uma formação que eu estou fazendo agora também, e vamos falar também à luz do Carl Rogers. O Carl Rogers tem algumas coisas para nos dizer, que é uma formação mais antiga que eu tenho, de abordagem na área psicológica. Então quero convidar você a caminhar comigo, se inscreve no canal, aciona não, né? Aciona o sininho. Esse sininho aí não é aquele negócio que faz você ser lembrado, né, quando a gente colocar algo novo. E se você quiser, se você gostar, se você quiser me ajudar nesse projeto, de ajudar as pessoas, falando de coisas legais,
aciona também aqui esse like, o pessoal dizia joinha antigamente, né? Não gostei dessa palavra não. Do legal, né? Faz assim legal e a gente vai continuar. É uma forma de você dar um feedback para nós e a gente saber que o nosso trabalho está no rumo certo. Beleza? Feito essa enorme introdução, vamos começar? Beleza? Bom, nós vamos, como eu disse, vai ser uma aula. Então, só para últimas palavras aqui. Uau, quanta gente! O Valber é outro cara que me ajudou pra caramba nesse projeto. Cássia, uma aluna querida. Yasmin Galdino, que é outra aluna. Daiane, olha, Daiane, minha querida, como é que você tá? Aguinaldo, um fantástico aluno. Salve, meu caro. Então, vamos lá, minha gente. Como eu disse, na primeiro dia 1, que é hoje, nós vamos fazer alguns conceitos. Vamos falar de alguns conceitos para a gente sentar uma base. Amanhã nós vamos ampliar um pouco esses conceitos. Mas sábado, galera, se prepare porque vai ser prática. Nós vamos fazer práticas aqui. Outra coisa, não posso esquecer isso de jeito nenhum. E eu vou precisar do feedback de vocês, muito importante. Amanhã, pela manhã, nós vamos mandar para todos os e-mails dos inscritos, nós vamos mandar um teste de avaliação emocional. Eu quero que você responda esse teste e devolva para a gente. E ele é autoexplicativo e você terá o resultado por você mesmo, tá? Não vai precisar que eu avalie. Você mesmo saberá. São testes validados nos Estados Unidos, eles foram validados no Brasil, traduzidos para o português, não é? Então são testes que são reconhecidos tecnicamente, eles foram função de pesquisa e experiência, então ele pode dar um pouco do seu retrato interno, tá? Como é que você funciona emocionalmente. Nós vamos mandar um teste amanhã, vamos mandar um teste no sábado pela manhã e vamos mandar um teste no domingo também. São 3 testes, que era a surpresa que eu queria dizer aqui, e vocês vão poder responder para se autoconhecer. Bom, vamos abrir agora nossos slides, que a gente tem uma aula para dar. E eu estou muito feliz com a presença. Quem mais está aqui, cara? Ah, tá. Bom, vamos lá então. Vou abrir aqui o nosso slide e a gente vai ter uma belíssima aula a partir desse momento. Beleza, minha gente? Está aqui Jornadinha de Regulação Emocional e vamos lá. Nossa introdução. Gente, eu escolhi essa frase, é uma frase belíssima do Aristóteles. Aristóteles é um cara que teve muitas intuições fantásticas. E essa frase dele que diz: medo é um tipo de dor. Olha que coisa linda. É quase poético, não é não? Chamar o medo de dor é um tipo de dor, sim. Ou um distúrbio que resulta da imaginação e do perigo iminente. Meus alunos sabem, aqueles que já estão um pouquinho mais adiantados, que já tiveram aula, por exemplo, de cognitivismo, né, galera? Vamos lembrar aí. E esse pessoal sabe disso, que o medo em si, ele tem 2 dimensões, uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. O medo ele é tão importante, gente, porque ele é um princípio fundamental para a sobrevivência. E a dimensão objetiva do medo é quando eu tenho algo real diante de mim, um perigo real, mensurável. E a dimensão subjetiva é essa criação de que falava Aristóteles, uma criação da mente. Sabe qual é o grande problema? Nós acreditamos nesse medo criado pela nossa mente e sofremos como ele prevê. Sofremos não, temos prejuízos terríveis quando isso acontece. Então, o que nós estamos colocando aqui com essa ideia é para a gente entender a abrangência que as emoções e o papel que elas têm na nossa vida. Quando, na verdade, nós vamos falar amanhã nós vamos falar de uma condição de pessoas que podem desenvolver isso a partir de um trauma, olha que coisa séria, ou essas pessoas têm um problema já, que elas já nascem com isso, elas não conseguem sentir emoção nenhuma. Tu imagina a vida sem as cordas vibratórias, sem o colorido das emoções. Seria uma tristeza terrível. Então, se eu dissesse para você que foram catalogadas cerca de 34 mil tipos de emoções, cara, isso é pirâmide, não é não? É uma coisa completamente enlouquecida. Você imaginar que tu atravessa você 34 mil emoções? É mais ou menos isso, sim, que foram catalogadas. Porque as emoções, gente, a gente começa com as básicas, e a gente vai ver isso aqui ainda hoje. As emoções primárias, as básicas, e quando elas se juntam, é mais ou menos como paleta de cor. Quando a gente está lá no primário, no primário não existe mais essa palavra, né? Mas existe a palavra fundamental 1, 2, 3, sei lá. Então, quando as pessoas estão fazendo o fundamental, o que acontece? Você começa a brincar e a professora vem lá, vai lá, Zezinho, junta 2 cores aí, não é?
o verde com o amarelo para ver que cor vai dar, né, e tal. E as crianças vão juntando o branco com o vermelho, vai dar cor de rosa. Então, as emoções são assim. Quando duas emoções primárias se juntam, mais de duas, elas produzem uma outra emoção. Então nós temos aí camadas, uma quantidade enorme. Você não precisa saber todas as 34, né? O pessoal pesquisou, catalogou, e aí tem essa quantidade enorme. Você não precisa. Mas se você, no final da nossa jornada, você for capaz de nomear, perceber, sentir e avaliar as emoções primárias, você está num excelente caminho. E eu estou falando daquelas que nós vamos tratar aqui ao longo da nossa jornada. Como é que as emoções, nós entramos em contato com elas? Toda a emoção, minha gente, ela precisa de aprendizado. Imagina um bebê quando vem ao mundo, é óbvio que aquela criança não tem consciência, então ele não se relaciona com a própria emoção. E eles expressam emoções, várias emoções, mas eles não têm a dimensão do conhecimento delas. Eles não sabem, obviamente, colocar uma emoção no momento apropriado. E eles são movidos por outras coisas. É a fome, é a dor, é algum tipo de sofrimento que aquele bebê está passando, e ele expressa então isso normalmente através do choro. O choro vai fazer a mediação da expressão emocional, da raiva, da frustração, né? Que nós adultos também até podemos apresentar esse mesmo comportamento. Então, quando nós somos crianças, e à medida que nós vamos amadurecendo, a galera aí que lembra do Piaget, né? Lembra do Piaget? Das 4 principais fases de desenvolvimento psíquico e emocional, neurológico e de aprendizado que a criança vai tendo, né? Até a adolescência. Vocês lembram que vai haver uma maturação também do nosso sistema nervoso. E na medida que esse sistema neurológico amadurece e você estabelece rede de relacionamentos, na medida que isso acontece, o que vai ocorrer com você é algo incrível e maravilhoso. Você aprende a refinar as emoções. Bom, para que isso aconteça, a base, que é a família, a base, que é o ambiente original da sua vida, tem que ter o mínimo de equilíbrio. Famílias desorganizadas, famílias secas, né? Vou usar uma palavra não técnica aqui, mas pessoas que têm pouca capacidade de expressão afetiva, eles passam isso para os filhos. E nós aprendemos que a não expressão emocional é uma forma de ser, quando na verdade não é. Então, não expressar uma emoção, não aparecer com a emoção, não dar vazão à emoção. Por exemplo, há pessoas que dizem, eu vou segurar a emoção, eu não posso apresentar essa emoção em público. E nós começamos a ser mediados pelos comportamentos definidos pelas questões culturais do nosso espaço vivencial. A gente começa a ter problema, porque nós internalizamos, e emoção é energia, minha gente. Emoção é como água, ela precisa correr em direção a algum lugar. E quando ela faz isso, a energia se dissipa. Agora, tu imagina tu segurando a tua emoção. Então, nós aprendemos, à medida que nós amadurecemos o nosso sistema neurológico, e também os relacionamentos acontecem. Eu mencionei das relações parentais. Esse é o primeiro espaço de exercício emocional. Às vezes os pais, quando eles dizem não para o filho, a criança, na cabeça dela só existe uma palavra, sim, porque ela é movida por desejo, ela é movida por instinto, ela quer aqui, agora. Imagina uma criança de 4, 5 anos, às vezes no supermercado você costuma ver uma cena não muito legal, você está andando lá, tal, nas gôndolas, fazendo sua comprinha, aí de repente você se depara com um berro, um menino escandaloso lá, gritando, e a mãe tentando pacificar o menino ou o pai. Meu filho, vou comprar um chocolate para você, se você não chorar e tal. E o menino, mas eu quero, não sei o quê. Essa criança, ela está fazendo isso porque ela não sabe regular as emoções. Ela está sendo movida por um desejo. E então a primeira emoção negativa que ela deveria sentir socialmente vivida seria um não. Para ela entender e ela aprender a lidar com a própria frustração da negação. Mas se a criança não sofre isso, ele vai para a vida com esse aprendizado. Então, gente, vocês percebam quão importante é esse primeiro espaço parental. Ele nos prepara para a escola, ele nos prepara, por exemplo, imagina um garoto ou garota que sofre bullying. Ele vem de uma família que lhe nega toda essa digamos, desenvolvimento emocional. Nega a ele isso. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer com essa criança?
ele não tem habilidade para lidar quando alguém chega e faz bullying com ele. Diz que ele é feio, diz que ele é alto demais, que ele é magro demais, que ele é gordo demais. Ele não sabe lidar, porque ele apenas vai sentir uma dor, mas ele não saberá enfrentar isso. Por isso que é tão importante dar espaço, ensinar, permitir que a criança vivencie as emoções e também as frustrações, que nós seremos pais, seremos os autores. Que bom, que legal, né? Os pais que fazem isso. Então, nós temos, gente, então, nesse caminhado, o aprendizado das emoções que nós colocamos aqui complexas. E que é a emoção complexa? É um conjunto, ou duas, três ou mais emoções primárias juntas, e elas se manifestam de uma maneira própria. Então nós temos aqui algumas delas, como exemplo, a vergonha. A vergonha é uma típica emoção complexa social. Como é que eu sinto emoção na vida? Como é que eu sinto emoção com os meus amigos? Quando alguma coisa que eu faço, por exemplo, eu quebro uma regra, uma lei. Digamos que você está num restaurante ou num jantar fino, as pessoas todas muito elegantes, né? As pessoas falando todos os S's com as palavras, né? As pessoas mal movimentam os braços aqui para poder partir a carne que está dura e tal, e a pessoa fica lá, né? E desesperada para cortar a bendita carne e tal, e você inesperadamente dá um baita de um arroto. Imagina essa situação. Seria terrível, você morreria de vergonha, porque não é muito apropriado numa mesa fina você arrotar como você faria na sua casa, não é não? Então, gente, a vergonha é uma emoção composta de várias outras. Há o medo envolvido, a frustração envolvida, né? Há um pouco de raiva envolvida na vergonha. Enfim, ela é uma emoção complexa. Ciúme, não vou nem tocar nesse assunto, foi o objeto de uma live que a gente fez já, muito legal. Então, gente, para resumir essa introdução, quando todas essas coisas acontecem nas interações socioafetivas, então nós começamos a vivenciar as emoções e a amolá-las. E aí nós vamos perguntar, o que é de fato uma emoção? Bom, eu quero começar com uma coisa fundamental. Eu gosto muito, quando eu estou dando uma aula, eu gosto muito de a etimologia, a fonte originária da palavra. Nos ajuda até a fixar o significado dela, o sentido ou conceito que está associado a ela. Então, se você olhar aqui, nós temos duas possibilidades de definição etimológica da palavra emoção. A primeira é essa, do latim, ex mais movere, que literalmente significa mover para fora. E é exatamente isso que acontece. É uma literalidade, né? Por isso eu gosto das palavras, da origem delas, porque elas são literais. E a emoção nada mais é do que algo que sai de nós e vai para fora. A outra explicação também, que tem a ver com a origem da palavra, é mais movere, que significa migrar, transferir de um lugar para outro. E aqui fala do contágio da emoção. Quando você convive com uma pessoa que é a famosa hiena hard, vocês lembram dela? O leão Lippe, né? E a hiena hard. Eles fazem, na verdade, o autor original, o Hanna-Barbera, quando criou esses dois personagens, ele estava, na verdade, tentando passar a ideia de uma pessoa que é bipolar. Então, uma pessoa que tem um problema duplo. Ela tem depressão e, ao mesmo tempo, ela tem a mania, que é uma alegria completamente insana. E é exatamente assim que eles são. O leão é a face maníaca e a hiena é a face depressiva. Mas uma pessoa depressiva, obviamente, ela não tem culpa disso, né? Mas é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que tem baixo limiar para frustração. Então essa pessoa está sempre do contra, não é? Ela está sempre desesperançada. E se você propõe uma coisa e tal, ele diz, isso não vai dar certo. Não é muito legal conviver com a pessoa, porque a emoção, ela migra para fora, ela contagia as pessoas. Então, nós definiríamos emoção, como está essa coisa aqui em vermelho, bem legal, é definida então como um estado complexo de sentimento que resulta de mudanças, olha só, físicas, psicológicas, que influenciam a cognição ou o pensamento da gente e, evidentemente, o comportamento. Emoção mexe conosco inteiro. É por isso que quando nós não estamos bem, o nosso corpo parece que perde energia. É como se você tivesse uma fadiga, há um exaurimento das forças quando você não está legal. A emoção faz isso, ela medeia esse processo e ativa todas essas dimensões psicológicas, cognitivas, emocionais, comportamentais, fisiológicas, não é?
Então ela é uma coisinha bem danadinha, né, emoção? Por isso que a gente dá tanta atenção para ela. Às vezes eu vejo uma pessoa me falando assim, eu fiquei, meu coração começou a bater tão forte que parece que ia pular para fora da boca e eu não estava feliz. Na verdade, eu estava com muito medo. Que é tão comum nos transtornos mentais, não é, gente? Infelizmente. Mas se tem uma forma da gente perceber que um transtorno mental se instalou numa pessoa, é a nossa desorganização emocional. Quando as emoções não conversam mais, quando elas não conseguem mais caminhar juntas, então nós temos uma situação triste, uma situação em que nós parece que nos perdemos de nós mesmos. É como se a gente entrasse num labirinto. E às vezes a sensação mais forte, mais poderosa é: eu perdi o controle. O controle está com quem? Não sei. Né? Alguém pegou o controle remoto e está usando aí. É que nem aquele filme Clique, né? Alguém lembra do filme Clique? Que o cara acha um controle remoto mágico, que ele clica para frente, clica para trás, congela as cenas. A gente perde esse controle. Bom, a gente nunca tem, né? Mas a gente adora pensar que tem. É ótimo pensar que tem. Continuando aqui, meus queridos, eu vou dar uma puladinha aqui, eu queria olhar quem é que está presente. Eu quero ver quem são as pessoas que estão conosco agora, cara. Quero dar uma olhada. Quem foi que chegou depois? Olha, tem um monte de gente aqui. Erinaldo, beleza, Erinaldo? Cara, tu largou a tua aula, não foi, cara? Beleza, Erinaldo, bem-vindo. Eu não tinha dito para você. Então, voltemos à nossa aulinha. Bom, há uma coisa que você precisa entender, que é muito importante, tá bom? Emoção, sentimento, afeto e humor não são a mesma coisa. Elas são coisas diferentes. Embora na conversa comum, nós normalmente tratemos esse assunto como se, na verdade, eles fossem todos sinônimos. E eles não são. Nós vamos definir isso aqui agora. Eu quero que você entenda e perceba que é parte fundamental dessa teoria que nós estamos trazendo para você hoje, para você entender o que é emoção e então depois trabalhar a regulação emocional. Então nós temos aqui uma coisa chamada afeto. Afeto, gente, ela envolve a emoção, o humor e o nosso estado de sentimento. O afeto é a experiência que nós temos global, é uma percepção ampla do nosso mundo interno. Lembra, eu usei aqui a metáfora das vibrações da corda? Então é essa ideia que eu tenho em relação a sentimento, afeto e humor. Sentimento, humor e emoção. Essas três coisas, quando elas estão dentro de mim, o afeto é o que as envolve, é a percepção global, inteira, é a própria experiência, né, perceptiva que nos chega aqui na nossa mente. Então nós sabemos o que está acontecendo. O afeto, ele não vai mediar a intensidade, a gente vai ver que é outra coisa. O humor vai mediar a intensidade dos nossos sentimentos, né? E o sentimento é um estado de consciência. Olha só, quando alguém ouve uma notícia que não foi legal, e aquela notícia afetou você, houve uma pequena tristeza ali naquele momento. Mas imagina que aquela tristeza, por alguma razão, ela acionou mecanismos dentro de você. E essa tristeza, ela não foi embora. Esse estado em que você percebe que a tua meteorologia interna mudou, esse estado, ele é aquele que nós chamamos de sentimento, porque ele envolve uma ruminação, ele envolve uma interpretação do que nós estamos sentindo. Então o afeto está cobrindo tudo isso. O afeto tem muito do sentimento, mas ele não é o sentimento. Bom, nós vamos então para o humor. O que é o humor então? O humor é essa emoção, ele e a emoção, eles são muito parecidos, são muito próximos. Qual é a diferença de um para o outro? O humor vai tratar da intensidade. Digamos que você tem um botão, e se você eleva o botão, nós estamos na fase da alegria, da exaltação, da excitação. Se eu baixo esse botão, eu estou noutra dimensão, da tristeza, da melancolia, né, do cabisbaixo. Então o humor, ele é o cara que vai me dizer em que dimensão eu estou. A emoção em si mesma, ela é uma explosão, ela é algo que acontece comigo, ela é instantânea, ela é sempre mediada por um evento externo, por um estímulo, ou
um evento interno. Eu posso ficar alegre lembrando de alguém. Eu posso ficar alegre lembrando de um momento feliz que eu tive e aquela mesma sensação de alegria voltar e me inundar. Então, só para você entender, nós estamos falando aqui dessas 4 situações e nomeando, conceituando, para que você entenda perfeitamente o que nós estamos falando. Então, as emoções, elas vão ter essas 3 partes que nós já falamos um pouquinho, não vou me deter muito tempo aqui, tá? Que são as experiências subjetivas que nós temos quando vivenciamos uma emoção. Experiência subjetiva, gente, é tudo aquilo que é da pele para dentro. Tudo aquilo que você vivencia da pele para dentro. São as percepções que você tem. Então, ela não tem que ser necessariamente a verdade. Eu falo a verdade material das coisas. É uma experiência mais sua. Ela nem sempre é verdadeira ou mentirosa. Ela é a sua experiência. E aí você pode expressá-la de muitas formas. Então, a primeira coisa que é um componente da nossa emoção é essa dimensão subjetiva. A outra são as respostas fisiológicas. Nós falamos do medo ainda agora, né? O medo é essa coisa que vai abalar você dos pés à cabeça. Você sente arrepios quando tem medo. Você sente um estreitamento no peito quando você tem medo. São respostas fisiológicas do sistema nervoso autônomo e foi acionado por essa emoçãozinha, por uma estruturazinha que está lá no sistema límbico do nosso cérebro. Depois nós temos aqui as respostas comportamentais. Quem é meu aluno de cognição, de cognitivismo, vai lembrar disso, que já foi aluno. Quem é aluno agora, né, está aprendendo sobre isso, vai lembrar que nós pensamos, sentimos, nos comportamos. Então toda emoção, gente, ela vai gerar um comportamento. O comportamento é aquilo que pode ser para evitar, pode ser para ampliar, na verdade, aquela sensação boa que eu senti, e pode ser também uma esquiva, uma fuga, enfim, eu vou me comportar de alguma maneira. Bom, nós temos aqui a composição das nossas emoções, e aí pesquisas, muitas delas apontam, lembra que eu falei do rio? A emoção é como um rio, é como um riacho, que a emoção, quando nós a sentimos, a melhor forma de expressar é fazer com que elas voem e venham e apareçam e cumpram o seu papel. Eu já ouvi muita gente que está de luto, que está verdadeiramente triste. Pessoas que estão abatidas, que estão abalroadas pelo luto, e depois de um tempo alguém quer fazer com que essas pessoas saiam dessa situação apenas pela força de vontade, que elas não deem vazão à vivência do luto. O luto tem que ser vivido, a tristeza tem que ser vivida. Eu não posso anestesiar o luto. Eu não posso tomar, vamos tomar um ansiolítico, vamos tomar não sei o que lá, não sei o que lá. A não ser que a pessoa realmente tenha um total desequilíbrio. Mas o sofrer e o sentir tristeza não é transtorno mental, gente. Não é doença. Não sequer nós podemos dizer que a depressão é tristeza. A tristeza é um componente da depressão, mas não é depressão. Beleza? Então, se você sente tristeza, se você sente alegria, a emoção tem que ser expressada e não suprimida. Porque quando eu suprimo a emoção, eu estou causando um dano psíquico e emocional na minha vida. É isso que eu estou fazendo. Eu conheço pessoas, eu já lidei com pessoas que vinham de ambientes em que as emoções não poderiam ser expressas. E essas pessoas desenvolveram uma série de problemas, transtornos mentais. Porque a emoção nunca foi vivida como deveria e como precisava ser vivida. Então nós temos aqui esse fluxo harmônico das emoções, equilibradas naturalmente, não é? Reguladas, aquelas que são apropriadas para cada momento. Quando isso acontece, é um fator indicador de que você tem saúde mental. Então, se você um dia se sente triste, há um balanço também natural, há um processo de homeostase contínua. Nem todo dia você amanhece olhando para os passarinhos, feliz da vida e cantarolando. Isso não seria muito normal, uma pessoa que todo dia acorda assim. Bom, eu gostaria de conhecer. Eu queria conhecer a fórmula. Mas há dias que nós não amanhecemos assim. Há dias que são mais difíceis que outros. Então eu devo ter uma harmonia em relação a isso. É claro que eu preciso perceber que emoções são essas, porque elas apareceram e porque eu estou me sentindo dessa maneira. Vamos lá? A incapacidade de viver
ou expressar emoções, gente, são indicadores de graves problemas psicoemocionais. Lembra que eu falei na nossa aula de amanhã? Nós vamos falar disso com mais detalhes. Nós vamos falar de um problema chamado alexithymia. Não é para ninguém botar nome de filho, gente, por favor. Vai chamar Alexinho, vem cá. E quando alguém perguntar o nome completo, diz, o nome dele é alexithymia. Da menina, né? Alexithymia. Não, a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas quando você não consegue expressar as emoções, nomeá-las, pode ser que você tenha um problema neurológico, pode ser que você tenha um bloqueio por causa de um trauma, e você tem um comportamento alexithímico. Então, não saber expressar a emoção é um indicador de que há algum problema de nível grave na vida daquela pessoa. Bom, como é que então as emoções afetam as nossas ações? Como é que isso acontece? Bom, há componentes envolvidos na emoção. Há pelo menos 5 deles que nós vamos nomear agora rapidinho, tá bom? O primeiro deles é o próprio componente emoção. O que é esse componente? O componente emoção é quando eu me dou conta de que algo está acontecendo em mim. Imagina, me lembrei agora, eu vivi essa experiência, eu imagino que muitos de vocês estão aqui também viveram. Imagina que tu era adolescente e a primeira vez que você viu a menina ou o menino que mexeu com você, que, sabe, desestruturou você, balançou você por dentro. Esse se dar conta que de repente você estava apaixonado por aquela pessoa que bateu no seu coração, é um dos sentimentos mais bacanas, mais lindos que tem e que você vai levar muitas vezes para a vida fora. Mas essa emoção, ela é quando você se dá conta e você experiencia essa realidade. Então, um outro componente é a tendência à ação. O que seria a tendência à ação? É quando nós, agindo de forma emocional, nós agimos para fazer algo. Aqui a emoção, ela é uma coisa que ela pode nos segurar ou nos empurrar. Imagina alguém que vai fazer um discurso, está com muito medo. Medo de ser mal avaliado, medo de esquecer, medo de errar, medo de sei lá, né? E apesar disso, essa pessoa enfrenta. A emoção está servindo aí como uma espécie de âncora, mas é para você enfrentar. Às vezes uma emoção te impulsiona para frente, a motivação que a emoção pode produzir para um encontro, para um novo trabalho, né, para uma viagem, enfim. A tendência à ação é um mecanismo componente da ação, da emoção. O componente de avaliação é a parte cognitiva, gente, da emoção. É quando entra em contato. Então, as pessoas costumam dizer, e quando você está em alto grau de estresse ou de ansiedade, isso costuma acontecer. É como se você não pensasse, você não conseguisse pensar. Houvesse um bloqueio aqui na mente e você não consegue, não é, expressar. Você é só emoção. Isso pode acontecer sim. E nós chamamos isso de inundação emocional. E a inundação emocional é um momento, uma experiência que nós vivemos e que nos tira a capacidade de avaliação. Mas isso não é o normal. O normal é que eu e você consigamos fazer avaliação cognitiva do que eu estou sentindo, até para nomear, até para entender por que eu estou sentindo aquilo. Né? O outro componente é o componente motor. Esse componente motor, ele é maravilhoso porque ele é um grande comunicador. Lembra daquela história do contágio? Imagina uma pessoa que você não falou com ela e só olhou. Na verdade, no mundo das relações afetivas, isso acontece muito. A primeira paquera, às vezes uma palavra. Você olha para outra pessoa, a pessoa te olha. Há sinais comportamentais, mas o rosto expressa essa emoção. Há uma coisa incrível, a Bíblia diz isso, a Bíblia sabia disso. Lá no livro de Provérbios diz que quando o coração está alegre, o rosto fica formoso. Por que isso acontece? Por que a expressão vem de dentro e ela chega até em cima e ela aparece no rosto? Porque é o componente motor. Um cara chamado Duchenne, François Duchenne, que viveu no final do século XIX, ele descobriu, fazendo experiências com os músculos motores da face, e ele descobriu que nós temos... Lembra, se você tem pé de galinha, ok, gente, não tem nenhum problema. Esse músculo que fica aqui no canto do olho chama-se orbiculare oculi. Pela mesma razão, porque está ao redor aqui dos olhos. Você sabe quando é que existe um sorriso verdadeiro? Quando o pé de galinha aparece.
O sorriso para vender pasta dental. Não faz, não consegue fazer isso aqui. Porque não é um sorriso que, como dizia Duchenne, que vem das entranhas da alma. Não vem daí. Ele é fabricado. Às vezes você vai tirar foto, né, cara? Aí tá lá para tirar foto, aí tu... Minha filha faz isso, é muito engraçado, porque não é um sorriso orbiculariano, é um sorriso forçado para aparecer bem na foto, só isso, né? E por fim, minha galera, a base de tudo, o componente fisiológico. Sistema nervoso autônomo, batimento cardíaco, aumento da pressão, aquecimento, às vezes das mãos, não é? Então, a taxa respiratória aumentada é quase como se fosse um estado de estresse, a descrição. Só que, no caso, vamos dizer, da alegria, vamos falar da alegria, não é? Da alegria, ela produziria todos esses movimentos fisiológicos em nós. Meus queridos, vamos seguindo. Tá tudo bem com vocês aí? Estão aguentando, beleza? Já, até 1 hora de aula, né? Dá para aguentar, né? Beleza? Então vamos lá. Quais são as emoções básicas? Gente, tem uma confusão, vocês não imaginam como existe, pelo menos aí, eu peguei só 3, mas existem mais pesquisadores, universidades e tal, que dizem, um diz que é um número X, outro é outro e tal. Então assim, eu vou dizer 3 aqui e vou ficar com um deles só, tá bom? Que é esse Paul Ekman. O Paul Ekman tem um livro bacana, eu não sei se ele ainda está sendo ditado no Brasil, mas foi editado em português, que é esse livro, A Linguagem das Emoções. Se você puder comprar esse livro, eu recomendaria. Você pode comprar no sebo também, né? Tem sebo na internet, você pode acessar e procurar A Linguagem das Emoções. É um livro fantástico, vai ajudar a você entender muita coisa legal. E o Paul Ekman, ele trabalhou muito isso através das expressões sociais, né? Movimento motor. E ele fez pesquisa no mundo para tentar identificar quais eram as emoções básicas. Ele mostrava fotografias para as pessoas, para indígenas na Ásia, aqui na América do Sul, na Europa. E pasmem vocês, independente da cultura, da língua e de tudo mais que nós carregamos nas mais diversas partes do nosso planeta, as pessoas eram capazes de identificar emoções e reagir a elas. E aí ele achou 6 emoções: tristeza, felicidade, medo, raiva, surpresa e nojo. O nojo é uma emoção que ela é aprendida. Imagina uma criança, eu vou dizer uma coisa nojenta aqui, tá, gente? É nojento, mas é só pra gente entender bem. A criancinha fez cocô, ela pega no cocô, ela pode levar o cocô à boca, se você não atacar antes, né, e evitar. Ela não tem nojo, porque o nojo é aprendido. O nojo nós aprendemos com os outros. É o outro que me sinaliza que uma coisa é nojenta e que eu não devo fazer aquilo. Aí vem as explicações porque eu não deveria usar. E aí o Paul Ekman, ele trabalhou com essas. Mas aí, gente, tem esse cidadão aqui, o Robert Plutchik, que tem um trabalho legal, nós vamos mostrar aqui uma coisa bacana dele. E há dos testes que vocês vão responder é baseado na pesquisa do Robert Plutchik, tá? E ele aumentou mais 2 emoções, que são as alegria, tristeza. Ele fez como se fosse um balanço, né, entre emoções que são opostas, porque depois ele vai desenvolver uma espécie de roda de emoções em que ele coloca as emoções exatamente nessa dimensão, opostas umas a outras: raiva e medo, confiança e nojo, surpresa e antecipação. Ele entende como uma emoção. Aí uma galera da Universidade da Escócia fez uma pesquisa e disse: não é essa quantidade, nem 6 nem 8, são só, segundo eles, 4 emoções básicas: alegria, tristeza, raiva e medo. Eu sou tendente a apoiar mais essa ideia, porque as outras, elas já partem, elas não são emoções básicas. Por exemplo, quando você fala de nojo, sendo uma emoção aprendida, ela não é básica. Agora a emoção básica não, eu já venho com ela, eu não aprendo, eu já tenho ela em mim. E essas 4, sem dúvida nenhuma, são emoções que já estão instaladas no nosso software mental. Então, vamos trabalhar na verdade com o Paul Ekman um pouquinho, mas é só para vocês entenderem que há essa variação, porque é um tema complexo, é difícil a gente colocar as pessoas, encaixotá-las, por causa da variedade humana incrível,
variedade cultural, variedade de línguas, que tudo isso afeta a nossa expressão emocional. Galera, eu vou tomar um pouquinho d'água aqui, porque eu estou falando muito. Dá um tempinho aí que eu vou aproveitar para olhar aqui quem se chegou mais alguém novo, né? Para eu saudar, para eu dar um abraço aqui. Simone, minha querida! Simone é mãe do Sal. O Edilson, bem-vindo, Edilson. Maiara Santos, olha mais uma galera aqui, beleza? Beleza. Abraço para todo mundo. Muito obrigado pela sua participação. Estou feliz pela presença de vocês aqui. E aí, vai marcando, vai se inscrevendo, vai fazendo um negócio legal aí, gente. Depois a gente vai se encontrar muitas vezes nesse canalzinho aqui. Vou voltar aqui para nós acabar a nossa aula. Eu fico falando aqui, não volto mais nunca, né? Então, a APA, a Associação de Psicologia Americana, ela define emoção complexa como qualquer emoção que é um agregado de 2 ou 3. Gente, inacreditável, né? O cara estudar pra caramba e fazer esse conceito aqui. Mas, na verdade, é isso mesmo. Uma emoção complexa, ela é uma mistura. Só como exemplo, o ódio, né? Quem já sentiu ódio deve saber que ele é uma mistura, uma fusão agora de medo, raiva e nojo. Medo, raiva e nojo. Algumas pessoas dizem que não é possível separar surpresa de nojo, né? Medo de raiva na expressão facial. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos e nós nomeamos, toda língua tem palavras para essas emoções complexas. E como eu disse, elas são essas coisas cuja principal mediação são as nossas relações uns com os outros. Então, outras emoções complexas incluem amor, vergonha, inveja, gratidão. Que é uma emoção linda, cara. Uma das emoções mais bacanas. É um dos pilares para uma vida saudável, tá bom? Culpa é a maior manipulação do mundo que a gente às vezes sofre. Mas culpa é uma coisa boa também. Você sabia que tem uma coisa boa na culpa? Não? Pois tem! A culpa tem um lado bom. A culpa é o reconhecimento de que eu sou responsável por um ato que, digamos, destramelhado, que deu errado. Isso é fundamental na vida social. As pessoas que não sentem culpa, e há um grupo de pessoas, os sociopatas, de novo, um problema, um transtorno mental aí, não consegue sentir culpa, nem remorso, nem nada disso. Se ele o fizer, ele o faz porque você quer ouvir isso. Mas ele mesmo não tem nada de sentir. E a culpa, ela tem um lado bom, ela tem um lado positivo. Agora, é evidente que ela também tem lado negativo. Às vezes você se sente culpado porque aconteceu algo que não foi nem você a pessoa que fez o erro. A culpa, ela é muito complexa também, muito interessante e importantíssima para a galera da psicologia, porque nós lidamos com a culpa praticamente todo dia com todo mundo. Impressionante. Bom, as emoções complexas, meu povo, são a dosagem de proporções diferentes daquelas nossas emoçõezinhas, como nós já mostramos, das emoções que são menores, as emoções que são, digamos assim, básicas, né? Alegria, tristeza, raiva, né? Medo. Vou mostrar para vocês aqui a roda do Robert. O Robert estudou durante muitos anos, na verdade por décadas, as emoções. Foi a grande pesquisa da vida dele. Ele, infelizmente, já faleceu há uns 4 anos atrás. E ele criou essa roda. Essa roda já foi reestudada por várias pessoas. Há um cidadão que eu vou já mencionar, que ele fez um estudo maravilhoso sobre emoções, que vale a pena você saber sobre isso. Então vou mostrar aqui a imagem. Olha só que coisa linda. Está traduzido em português, gente, mas alguém que traduziu, não traduziu muito legal. Algumas palavras aqui que não são exatamente, por exemplo, a palavra equivalente em inglês, né? Mas você entende aqui, há 8 no centro, 8 emoções, tá bom? Essas emoções, quando elas se juntam, elas produzem uma segunda emoção. Então nós temos camadas aí. Se você pegar, por exemplo, alegria, confiança e admiração, nós temos amor. E assim você vai vendo que quando elas vão se juntando, elas vão produzindo outras emoções. Então é muito legal para você estudar. Tem um teste que o pessoal faz, nós não vamos usá-lo no nosso projeto aqui, mas é um teste que nós trabalhamos com uma roda de emoção, exatamente para que as pessoas possam brincar, né, com a roda e tal. Bom, e tem aqui o David Hawkins. O David Hawkins era médico e ele pegou o trabalho do Plutchik, o nome é legal, né? Aí dá um nome para cachorro. Plutchik, né? Dá um nome legal para cachorro, não dá não? Pluto.
Mas enfim, o David Hawkins, ele fez um trabalho maravilhoso. Vocês imaginam que o David descobriu uma coisa que eu vou passar para vocês, um dever de casa, que é assistir 2 filmes de criança, Divertidamente e Monstros S.A. E Monstros S.A., vocês lembram, a garotinha vai parar lá no mundo dos monstros, e aí como é que eles produziam energia? Lembram? Pelo medo. Eles assustavam a criança, e quando a criança gritava, né, tinha aquela êxtase, na verdade aquela catarse, não êxtase, tá? Aquela catarse, né, de disparo do medo. Então as máquinas dele, as pilhas eram cheias. E aí é uma coisa maravilhosa que acontece naquele filme, que é fruto do trabalho do David Hawkins, se você não sabia. Quando o cara descobre que quando aquela menininha sorri, as pilhas enchem de uma disparada completamente insana, de uma maneira muito poderosa, não é? Então assim, o que o David Hawkins fez foi comparar emoções, e ele fez uma escala logarítmica que vai até 1000, e então ele foi vendo as emoções positivas, alegria, digamos, a felicidade, né? As emoções positivas, elas têm um poder de mover as nossas células. Célula, gente, a corrente elétrica que passa nas células quando você está alegre é 5 vezes maior do que quando você está triste. Aí você fica perguntando, cara, é mesmo? Porque quando eu estou triste e melancólico, o que acontece comigo? Quando eu estou triste e melancólico, a minha energia se esvai. Eu perco energia. É como se minha pilha, né? A pilha começa a falhar. Então, gente, presta atenção. Você deve investir no cuidado das suas emoções. Você que vivenciou durante muito tempo tristeza, você pode ter um quadro de depressão distímica. Você precisa buscar ajuda. A depressão distímica, há pessoas que ficam 30 anos, gente. Tem casos relatados na literatura, 30 anos, que a pessoa tinha depressão distímica e ela não sabia. E tu sabe como é que a gente lida com essas pessoas? A gente diz, não, fulano, eu gosto dele, mas ele é meio chato mesmo. Eu gosto de fulano, mas ele é meio cri-cri. Não, fulano é bacana, mas ele é ranzinza. Você sabe por que essa pessoa é assim? Porque ela provavelmente tem uma depressão distímica. E o que seria isso, gente? É a depressão maior com intensidade menor nos sintomas. Aí a pessoa funciona, a pessoa trabalha, a pessoa namora, casa, mas é sempre uma pessoa mais fechada, mais negativa, pessoa mais pessimista. Gente, o ser humano normal, ainda que todos nós sejamos caídos lá do Éden, não é o normal eu viver permanentemente dessa forma. É mais normal que eu tenha variações, mas não um estado permanente de tristeza. Aí é uma indicação de algum problema, tá bom? Então, nós chegamos ao final, né? Estamos chegando aqui ao final. Então, para assistir esses filmes, eu queria que vocês assistissem, para vocês entenderem, para vocês perceberem que aquilo que a ciência trabalha, o pessoal fez eu pelo menos, eu gosto de Divertidamente pra caramba. Vocês veem que as emoções estão dentro da mente da menininha, e na medida que ela cresce, essas emoções vão se refinando. Mas lá dentro parece que só tem 4 emoções, que são aquelas básicas lá do estudo lá da Universidade da Escócia. Eu queria agradecer a presença de vocês, então. Tá? Fico muito feliz por todos que estiveram aqui comigo hoje. É a minha primeira experiência com o canal, né? Psicologia Fora da Caixa. Então nós queremos fazer essa experiência outras vezes. Nós temos amanhã ainda e temos sábado. E sábado nós vamos fazer a experiência prática. Eu quero que vocês aprendam algumas técnicas que eu tenho certeza que, se você usar, ela vai ser extremamente útil para a sua vida profissional, para a sua vida relacional em todas as dimensões. Então, se você estiver disposto, não vai embora, fica aí até amanhã. Não, volta amanhã, gente, tá bom? Às 21 horas em ponto, eu e minha equipe técnica poderosa estaremos aqui de novo, prontos para a gente retomar nosso trabalho. Beleza, gente? Eu vou só abrir aqui de novo, vou tirar aqui o nosso slidezinho e vou voltar a olhar a galera. A imagem estava desfocada, Eurico.
mas ela vai estar aqui para quem quiser ouvir depois, quem quiser assistir, a imagem vai estar toda bonitinha aqui, porque o meu amigo Saulo vai tratar de colocar aqui. A Viliane chegou, Ariuca, a Yasmin Galdino, já falei, estava com saudade dessas aulas. Ô, Yasmin, é verdade, cara, a gente precisa voltar para as aulas presenciais. Jéssica, beleza, muito obrigado, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Foi uma alegria essa primeira experiência, depois que eu estava muito nervoso no início, eu estava com medo, né? Mas já passou, eu estou muito bem agora e estou mais feliz pela presença de vocês. Tchau!